Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai dar continuidade falando de números e operações, tá? Então, essas partes de números, ele é cotidiano da todo momento que a gente está trabalhando. Pode ser no trabalho, escola, em casa, na rua, em qualquer situação. Tudo bem? Então vamos lá. Então olha aí. Primeiro momento, questão. Pessoal, quando vocês olharem assim, sempre, todas as questões, normalmente, ela vai estar no livro de vocês, tá? Eu sempre vou estar colocando aí a questão, o número dela, questão número 4, o livro do primeiro ano, prova Enem, página 15. Eu estarei sempre identificando para vocês, tá? Todas as questões, ela vai direcionar a um livro. Como vocês estão com o livro na mão, então é fácil de observar e achar a questão e entender ela. Então vamos lá. Um projeto de reflorestamento prevê um plantio de 100 árvores no primeiro dia do trabalho, 110 árvores no segundo dia e assim sucessivamente. A cada dia sendo plantadas 10 árvores a mais que a quantidade, tá? Plantada no dia anterior. Segundo essa sequência, quantas árvores serão plantadas em 120 dias? Então, olha aí, nós temos aí as alternativas, certo? Porém, podemos observar que em operações, tá? Números e operações, ele trabalha todas as regras da matemática. Tudo bem? Então, podemos trabalhar com adição, subtração, potência, radiciação, as PA, PG, podemos trabalhar com matriz. Então, nesse primeiro momento, quando a gente fala de números e operações, ela vem densificada, vem trabalhando tudo. Ela vem mostrando amplo campo de trabalho. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, observe aí que nós temos aí 5 alternativas. Observe como ela é fácil. Neste caso, temos uma PA, certo? Nessa PA, temos que, quem é o primeiro, o A1? É o nosso primeiro termo, certo? Ele é 100. O nosso N é igual a 120. O R, a razão, seria 110 menos 100, que é igual a 10. Ou seja, e aí nós vamos para a fórmula geral da PA. O AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. E aí nós vamos trocando passo a passo. Tudo bem? Então vamos lá. Meu AN era quem? 120, que é igual a 100 mais 120 menos 1 vezes 10. Então meu A120 é igual a 100 mais 119, porque nós temos lá a subtração entre parênteses, vezes 10. Então, meu A120 é igual a 100 mais 1.190. Então, meu A120 é igual a 1.290. Porém, nós vamos ter a continuidade dela. Para calcular o número de árvores plantadas, recorre-se à seguinte fórmula. Então, a parte da soma, pessoal. Então, observa aí. Nós temos a primeira regra da PA, mas também temos a regra da soma. Então, nós vamos para o nosso... Meu SN é igual o A1 mais o AN vezes N, dividido para 2. E aí, podemos fazer a conta, simplesmente ela bem fácil. Então, meu SN vai ser o S igual a 100 mais 1.290 vezes 120 dividido para 2. Ou seja, o meu S vai ser igual a 1.300, tá? E 90 vezes 60. Então, o meu S aí é igual a 83.400 árvores plantadas. Portanto, aí, mais, tá? De 83 mil. Porém, menos de 100 mil. Caso,
Nesse caso aí, nós podemos observar que as questões vai estar pedindo uma quantidade. Tudo bem? Com isso, a nossa alternativa é a letra B. Então, observe lá, ó. Voltando, observe aí. Que nós vamos ter a questão B. Ela vai dizer mais de 83 mil, porém menos de 100 mil. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando. O termo geral da PA, tá? De uma PA. Conhecemos o primeiro termo e a razão de uma progressão, tá? A fórmula para encontrar os termos quaisquer de uma sequência pode ser simplificada, gerando que o conhecimento com o termo geral de uma PA, que é uma fórmula que depende só de N para encontrar os termos da progressão. Então, nós temos aí um exemplo. Encontre o termo geral de uma PA que possui a sua razão igual a 2, né? E o A1 igual a 3. Olha aí como ela é simples. Quem é a nossa fórmula geral? O meu AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, aí nós vamos só trocando, aonde eu tenho o primeiro termo e a razão. Quem é o primeiro termo? 3. Quem é o meu R, que é a razão? 2. Trocou, fica fácil. Então, nós temos o meu AN é igual a 3 mais N menos 1 vezes 2. Então, meu AN é igual a 3 mais 2N menos 2. Meu AN é igual a 1 mais 2N. Esse é um termo geral da PA, que serve para encontrar qualquer termo da progressão. Então, pessoal, quando a gente vê isso, fica fácil de ser visto, tá? A gente pode encontrar várias maneiras, até mesmo na soma. Tudo bem? Então, vamos aqui um exemplo. Olha aí, questão do livro. Questão 7 do livro do primeiro ano, prova Enem, página 15. Considere as situações descritas a seguir. Então, nós temos aí 4 pontos. Primeiro, o valor de um automóvel se deprecia em 20% ao ano em relação ao ano anterior. Ou seja, depreciar, ele vai perder valor. Tudo bem? Cada vez que ele vai passando o tempo, ele vai decrescendo o valor dele. Se ele saiu com um valor da loja, ele vai depreciando, então o valor dele vai diminuindo. Tudo bem? Então vamos lá. No 2, ele vai dizer o número de bactérias a cada hora é igual à raiz quadrada do número de bactérias existente na hora anterior. Olha aí, ó. Olha essa parte aí, ele vai dizer, ó, o número de bactérias, né, a cada hora é igual à raiz quadrada. E aí que nós temos que sempre prestar atenção nas propriedades, lembrar das propriedades. Tudo bem? As propriedades de potenciação. Porque nós vamos estar com essa parte na radiciação. Tá? Continuando. 3. O preço de uma máquina diminui, o preço de uma máquina diminuiu de um valor constante a cada mês de uso. 4. O número de pessoas infectadas em uma epidemia em um dia é 11/12 do número de pessoas infectadas no dia anterior. Aí ele vai e diz, o comando da pergunta, as situações que podem ser representadas por uma progressão geométrica decrescente são, letra A, aí a gente vai perceber se é o 2 e o 3, a questão certa, o 1 e o 4, o 1 e o 3, letra D, 1, 2 e 4 e a letra E, 1, 3 e 4. Nesse caso aí tá bem simples, né, pessoal? A letra B, claro. Nós podemos ver que é o 1 e o 4 que estão corretos, tá?
Então, quando a gente vê essa parte, ela é bem simples, não tem muita dificuldade. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Para poder lidar com depreciação dos carros vendidos pela loja, é importante saber calcular, tá? Saber calculá-la ou calcular qualquer tipo de situação. Tem uma regra e a gente tem que sempre estar atento a isso. Tudo bem? Vou mostrar ela passo a passo. Porque esse tipo de questão, esse tipo de problema sempre cai no Enem, também pode cair em concurso. Então vamos lá. Para poder lidar com a depreciação dos carros vendidos pela loja, é importante saber calculá-la. Existe alguns métodos específicos para usá-los de modos, tá, a gerenciar bem o seu uso de negócio. Como? Veremos a seguir. Primeiro método consistente: considerar a depreciação com base na média de mercado do automóvel. E isso pode ser feito por meio da tabela FIPE, que é um investimento organizado pela Fundação, tá, do Instituto de Pesquisas Econômicas. A tabela é feita por meio de um levantamento nacional para ver qual é o preço de venda de cada modelo de automóvel no mercado. Portanto, é bom, tá? É bom você estar atento a qualquer tipo de cálculo, a qualquer tipo de pergunta. Quando vocês observarem que isso vai cair, então fiquem atentos, tudo bem? A depreciação, ela cai muito. Ela pode vir no automóvel, ela pode vir em mercadorias, tá? Ela pode vir em outras situações, não usando a tabela FIPE, mas ela pode usar qualquer sistema, tá? Uma promoção, caiu alguma coisa, teve uma depreciação no preço, não teve? Então, quando se fala depreciação, a gente podemos ver que não é só o carro. Pode ser um eletrodoméstico, pode ser o alimento. Aí a gente pode até trocar os nomes. A promoção tal. Ah, tá tendo promoção em tal canto. E isso, nós temos que sempre estar atentos. Tudo bem? Então, estou tentando mostrar para que vocês vejam isso, não só nessa questão como propriamente dito, mas em outras questões. Ela também é bem vista. Então, esse é só um ponto de referência. Tudo bem? Vou mostrar aqui agora para vocês como é que a gente faz. Para calcular o índice de desvalorização, é só usar esses dados, adicionar na seguinte fórmula. O índice de desvalorização, o ano anterior, o ano seguinte, dividido pelo ano anterior vezes 100, certo? Aí a gente olha, nossa, peraí, complicou. Não. Quando nós estamos falando de carro, nesse caso, a gente vai falar isso, tudo bem? Então, a desvalorização do carro vai ser o ano anterior, tá? O ano seguinte, dividido pelo ano anterior, vezes 100. Porque está bem escrito, olha, é a regra, tudo bem? É uma tabela. Essa é a tabela que podemos fazer sobre veículos. Mas, para a gente trabalhar outras situações, também tem uma tabela, tá? Promoção, vendas, juros, essas coisas, também temos uma tabela, tanto para crescer como para depreciar. Tudo bem? A gente vai estudar isso ao longo de outras aulas. Então vamos lá. Vejamos um exemplo prático para entender melhor a fórmula. Vamos calcular a desvalorização entre o segundo e o terceiro ano. Portanto, colocamos os dados na fórmula. A desvalorização de R$ 39.319 menos
37, né? 37.996 dividido para 39.319 vezes 100. A desvalorização vai ficar, olha aí, 1.323 dividido para 39.319 vezes 100. Continuando lá embaixo, 0,364, porque ele vai para o infinito ali, dá para vocês observarem, vezes 100. Ou seja, a desvalorização vai ficar em 3,364%. Tudo bem? Então, nesse caso aí, fica fácil da gente observar. Essa é a regra, tá? Quando vocês forem observar a desvalorização de um veículo. Questões, é só usar essa regra simples. Tudo bem? Então, agora, vamos a um exercitando. Mostrar. Questão 163 da prova azul do segundo dia do Enem de 2015. Ela vai estar lá no livro Resolva Enem 1, página 169. Então, pessoal, vamos olhar aqui um exercitando. Olha aí a questão. Questão de número 163 da prova azul do segundo dia do Enem de 2015. Vai estar no livro de vocês, livro Resolva Enem 1, página 169. Diz o seguinte: a insulina é utilizada no tratamento de paciente com diabetes. Para o controle de aplicações, definiu-se a unidade de insulina com 0,01 ml. Antes de cada aplicação, é necessário descartar 2 unidades de insulina de forma a retirar possíveis bolhas de ar. A um paciente foram prescritas 2 aplicações diárias, 10 unidades de insulina pela manhã e 10 à noite. Qual o número máximo de aplicações por refil que o paciente poderá utilizar com a dosagem prescrita? Aí nós temos as alternativas: A 25, B 15, C 13, D 12 e E 8. Então vejamos aí. A resposta, ela é bem simples, tá? Não tem muito cálculo. Calculando a quantidade de insulina por aplicação, nós vamos ter 10 vezes 0,01 mais 0,02, que é igual a 0,12 ml. Ou seja, o frasco tem 3 ml. Então, nós vamos fazer 3 dividido para 0,12, que é igual a 25 aplicações. Portanto, aí, tá? A nossa alternativa correta é a letra A. Então, pessoal, se a gente olhar bem, os cálculos são simples e fácil. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever a nossa aula, acesse a nossa plataforma. E até a próxima aula.